amigo! Hoje o nosso papo é sobre espiritualidade. Hoje nós vamos conhecer com mais detalhes os agrupamentos literários do Novo Testamento. É muito importante a gente entender bem o Novo Testamento ou a Nova Aliança, porque são os fatos históricos mais próximos do nosso tempo. E também é onde se apresenta com detalhes o maior personagem da humanidade, Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho certeza que, como eu, você vai ficar impressionado. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro hype. Eu sou o Rodrigo Marques e esse é o canal Bíblia para Idiotas. O primeiro agrupamento literário do Novo Testamento são os Evangelhos. Os 4 Evangelhos relatam o nascimento, o ministério, a morte, ressurreição e a ascensão de Cristo. Eu me espantei a primeira vez que eu li a Bíblia, porque esses livros contavam a mesma história, e eu não sabia disso. Nesses livros, é como se cada autor contasse a mesma história, porém do seu ponto de vista. Imagina que você e seus amigos foram para uma festa. Cada um vai contar detalhes diferentes dessa ocasião. E é exatamente assim que foi escrito os Evangelhos, o que dá um fundamento e uma comprovação histórica para esses livros. Os 3 primeiros são conhecidos como sinóticos, porque respeitam a mesma sequência dos fatos. Somente o Evangelho de João se diferencia dos demais, por ter vários detalhes diferentes na ênfase e no vocabulário. Os 4 Evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. O segundo agrupamento literário conta a história da igreja primitiva e é composto por apenas um livro histórico. Esse livro fala sobre a implementação da igreja primitiva e do derramamento do Espírito Santo, e também conta com detalhes a respeito da expansão do Evangelho, e é conhecido como Atos dos Apóstolos. Ele é um livro histórico fundamental, pois é o único livro na Bíblia que narra o que aconteceu com Jesus após a sua morte. É chocante falar isso, mas se tirarmos o livro de Atos da Bíblia, não existe nenhuma comprovação histórica de que Jesus ressuscitou. E se esse livro não existisse, acabaria totalmente a divindade de Jesus Cristo. Esse livro foi escrito por Lucas, um dos homens mais cultos daquela época, inclusive ele era médico. E isso facilitou a entrada e a divulgação desse livro entre os povos. O terceiro agrupamento literário são as epístolas, ou as cartas apostólicas. Essas cartas tinham uma função muito importante, que era instruir as primeiras igrejas que surgiram no mundo. São 21 cartas, todas organizadas cronologicamente, sendo as 13 primeiras de autoria de Paulo de Tarso. As cartas são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º a Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, Tito, Filemon. Já as outras 8 cartas restantes foram escritas por vários autores, e são elas: Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º e 3ª João e Judas. Essas cartas oferecem uma riqueza de detalhes diferenciadas, porque Tiago e Judas eram irmãos de Cristo e conviveram com ele todo o tempo desde a infância. Comenta aí, você sabia que Jesus tinha um irmão que chamava Tiago e outro que chamava Judas? E você sabia também que eles haviam escrito livros? E que todos dois só acreditaram na divindade de Jesus após a ressurreição? Até então eles achavam que ele era apenas um irmão normal. O seu comentário é muito importante para esse canal. O quarto agrupamento literário do Novo Testamento é o Apocalipse, ou a Revelação. O livro de Apocalipse foi escrito por João Evangelista e fala do grande dia do Senhor, onde Jesus Cristo irá voltar e julgar toda a humanidade, e assim será o fim dos tempos. E só uma curiosidade, a Bíblia antigamente não era dividida em capítulos e versículos. Por isso Jesus dizia: está escrito. A primeira Bíblia impressa a ter capítulos e versículos foi a Bíblia de Genebra, publicada em 1560. Nesta Bíblia foi utilizada a divisão de capítulos de Stephen Langton e a organização dos versículos numerados de Robert Estienne. Os capítulos e versículos foram criados para nos auxiliar no estudo e entendimento, e é assim até os dias atuais. Porque afinal de contas, cá para nós,
Cá pra nós, só um perfeito idiota, ainda que ateu, não teria interesse em conhecer a organização dos livros que contam a história de um dos homens mais populares da humanidade. E não se esqueça, a nossa meta são 10 mil inscritos. Então compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, bora pro raio!